conhecimento. Mas se eu pudesse dizer uma coisa para você, hoje eu ando muito na área acadêmica da teologia. Mas eu me sinto com o coração hoje, depois de tudo isso, animado para trabalhar para o Senhor. E se você me conhecesse, eu sempre digo isso, em julho, seria impossível você imaginar que eu estaria aqui. E quando o Léo falou comigo do convite, tudo, eu fiquei pensando assim, cara, onde eu vou estar domingo, falando com o Douglas, assisto vocês demais, sabe aquela pessoa que você conhece pela internet e já tem uma... E quando eu conheci o Ângelo, a Carol e tudo, pessoas que você via pela internet estar perto, e você sentia o ânimo deles, sentia eles dizendo assim, vamos lá, continua, estou aqui para te ajudar, eu tô aqui. Isso mexeu muito comigo, mexe muito comigo. Então, o meu conselho que eu dou para jovens, pastores e tudo, se você quiser ir para uma área acadêmica, você precisa trabalhar também o seu coração através do sofrimento e na igreja. Se você quiser ser um pastor, você precisa aprender a calibrar suas expectativas. No ministério, não é só sobre pregar. Não. O ministério é sobre vida ou morte, né? É você aprender a dar a sua vida. E eu posso saber comentários, páginas e tudo, mas isso não faz sentido se não for para a batalha. Se não for para quem está lá. Se não for, como você pregou hoje, o grande plano de Deus para trazer fazer um povo dedicado ao seu nome, que reflita a glória de Deus, reconheça a presença dele, experimente essa presença e amplie esse chamado de ser um embaixador de Deus aqui. Então, agora, eu acho que o próprio Deus faz isso em nós, boa parte. Em que sentido? Lutero dizia que havia 3 coisas que formavam o teólogo. A oração, a palavra e a dor. E eu acho que, se eu pudesse resumir a minha vida, eu não quero ser o cara do tipo sofredor e tal. Não, com certeza, pode ter certeza, eu nunca ia querer isso. Sim. Mas existe um livro que um médico escreveu, que ele cuidava de crianças que não sentiam dor. E o resultado é que elas acordavam, pegavam a faca e ficavam... Não é a Dádiva da Dor. Não. A Dádiva da Dor é do Filipenses. Isso, exatamente. Esse é outro, esse de um próprio médico. Ele cortava. Elas se cortavam? E quebrava osso e não sentia. E ele diz num desses capítulos que um deles se matou. E o motivo foi porque ele não sentia dor. E para mim isso tem sido um maior benefício da dor para mim. Proteger de mim mesmo. Estar vivo. Estar vivo. Por isso que Paulo diz assim, para que eu não me exaltasse, para que eu não me destruísse, foi-me dado um espinho na carne. Porque Deus nos dá enfraquecedores que nos fortalecem. E sem esses enfraquecedores, para nos humilhar, colocar a gente no nosso lugar, descobrir que nós somos fracos, não adianta fazer ferramenta para o reino segundo a nossa própria força, no sentido de achar que a gente tem capacidade simplesmente por a gente transformar uma pessoa, enquanto isso é obra do Espírito, obviamente com tudo aquilo que Deus nos dá enquanto dons, mas no final das contas é obra dele, é operação dele. Então eu aprendi muito com o espinho na carne de Paulo. Ele rogou 3 vezes. Por que ele rogou 3 vezes? A resposta de a minha graça te basta não é porque agora você vai aguentar porque eu te dou graças. Ok. Mas eu entendo que Paulo entendeu a resposta como a própria cura para ele, para aquilo. Do tipo, eu clamei 3 vezes, ele me respondeu. Ele me respondeu. E Jó também. Eu clamava, no final ele me respondeu. Eu acho que essa é uma das maiores dádivas da dor. Você aprende que Deus nem sempre fala. Você aprende que o silêncio de Deus faz parte do processo. Você aprende que tem vezes que Deus não fala porque é tempo de passar o arado. Porque terra sem o arado não cria fruto, não dá nada. E o arado, ele vem, ele destrói tudo, ele tem que preparar a terra. Mas no final Deus fala. E eu tenho aprendido a ouvir Deus. E a ouvir Deus por meio de tudo isso que eu passei. E eu entendo que aprender que ministério é sobre intimidade com Deus, porque é Ele que é a nossa força, é o fim último de todo ministro. Então, a teologia não serve para debates. A teologia serve, antes de tudo, para mostrar quem é o oleiro,
quem é o vaso na parada. Porque Ok. as coisas podem se confundir. Você falando, eu lembrei do nosso aniversário da igreja aqui, veio o pastor Paulo Borges, estava com a gente, e ele leu um texto de Salmos que dizia que há uma promessa do Senhor que nós teríamos vinho, pão e azeite. E aí ele pregou uma mensagem que era: repare que Deus não prometeu para a gente uva, trigo e azeitona. Ele prometeu para a gente vinho, pão e azeite. Ele falou, e às vezes nós estamos satisfeitos, por quê? Porque uva, azeitona e trigo enche a barriga. Mas não é o que Deus tinha para a gente. Aí ele começou a falar sobre o processo, então, de acessar o vinho, o pão e o azeite. Ele falou, por que a gente está comendo uva e não está tomando vinho? Porque a gente não quer passar pelo sofrimento. Por que a gente está comendo trigo, enchendo a boca de trigo e não comendo o pão? Né? E aí ele falando de como essa uva, esse trigo, dá 2 horas está com fome de novo. Né? Sendo que ele tem um pão que satisfaz. Né? Só que ele vem através desse amassar. Né? E é lindo porque ele escolhe esses elementos, né, para estar na ceia. Né? A ceia não é feita com uva e com trigo, né? Ela é feita com uva esmagada e com trigo triturado. E ele está dizendo, isso aqui sou eu. Né? E é isso, né, cara? A gente quer fazer parte da glória, mas não quer fazer parte do sofrimento. Né? Não quer dizer, trago em mim as marcas de... E para mim é uma das coisas mais destruidoras da nossa geração. Né? Essa geração de analgésico, de não sofra. Não sofra. Só que esse não sofra também é não conheça o Senhor. Né? Boa parte dos problemas de Paulo em Corinto, porque Corinto tinha criado um perfil de apóstolo onde a presença do sofrimento era estranha. É tanto que para Paulo, o problema de Paulo não era a ausência de milagres. O problema em Paulo, para os coríntios, era a presença do sofrimento. Era incoerente para eles. Era incoerente. É por isso que Paulo usa lá um adjetivo superlativo, com a ideia de, olha, os super apóstolos, os megas seria a ideia. Por quê? Porque eles não têm o que eu tenho. E aí Paulo, ele, no capítulo 11, ele vai fazer uma lista do que eu chamo de paródia. Por que uma paródia? Porque Paulo, em nenhum momento da carta, ele se defende. Ele não está ali para se defender de super apóstolo. Ele está ali para resolver problemas dos coríntios com ele. Só que no 11, parece que ele vai se defender, mas ele não se defende. Ele cria uma paródia. Ele diz assim, beleza, vocês querem ver o meu currículo de apóstolo? Eu vou passar o meu currículo para vocês. E ele diz assim, eu podia até me orgulhar. E nesse momento me tratem como um louco, porque eu vou falar como um louco agora. Ou seja, eu vou passar a minha lista. Olha como eu sou um super apóstolo também. Aí ele começa a dizer, olha, eu sou judeu, eu sou isso, aquilo, sou aquilo. Circuncidado no 8º dia. Aí, num momento, ele começa a receber 39 chicotadas. E ele começa a colocar o sofrimento juntos. É como se ele estivesse dizendo assim, olha, eu tenho tudo que eles têm, mas tem uma coisa que eles não têm, que é o sofrimento. E aí, ele diz assim, Paulo, faltam experiências espirituais para você, do tipo místicas e tal. Aí Paulo, Aí vai no capítulo 12 de Corinto. Olha, eu fui arrebatado ao 3º céu. Interessante que essa ideia de 3º céu, o judaísmo criou em muitas escolas rabínicas do 6º século, antes de Cristo também, existem vários estudos sobre quantos céus existiam. Até uns entendem que 21, outros entendem que 7, outros entendem que 6. Há uma variedade muito grande. Só que eu não acho que Paulo acredite que exista 3 céus. Eu acho que ele está falando a crença dos coríntios, do tipo, vocês querem que eu tenha ido ao 3º céu? Eu fui ao 3º céu. Ou seja, eu fui numa dimensão celestial. Se você quiser chamar de 3º céu, amém, 3º céu. E ele diz assim, se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Isso não me parece porque Paulo não estava consciente. Me parece uma ideia literária para dizer, eu não ligo muito. É tanto que depois ele vai dizer, e esse homem, também não sei quem foi, se no corpo ou fora do corpo, ele começa a falar um bocado de coisa sem detalhes. Só que quando ele começa a entrar no espinho da carne, aí ele começa a detalhar muito bem. Entendi. Há esse contraste. Há esse contraste. Por quê? Porque Paulo quer dizer, não é isso que faz o ministro. É isso. Uau. É o espinho na carne. Não é uma escolha dele. Isso eles têm? Não, Paulo, tem não. Então não são apóstolos do Senhor. Então acho que às vezes a gente fica tentando suprir as expectativas das pessoas no perfil de pregador que elas querem. E nesse perfil é sempre o curandeiro, é sempre o mestre dos magos, né?
É sempre o cara que está ali para resolver todos os seus problemas. E tanto que ele se escandaliza com você falar do seu sofrimento. Você falar, estou em depressão. Perfeito. É um escândalo, né? Ou falir, sei lá. É um escândalo, né? Ainda há uma teologia da prosperidade muito enraizada em nós, né? De que Deus vai responder com bênçãos humanas, a nossa forma de ver bênçãos, né? É a nossa obediência, né? Perfeito, perfeito. E por isso que o Chega de Regras destrói, né? Fica a dica aí. Chega de Regras. Acho que acabou até, viu? Você não dá pra fazer mais, né? Então, acho que... Mas uma coisa interessante de você estar falando é esse... eu entendi o que você estava dizendo. Nós precisamos assumir o sofrimento. Isso. Porque um erro que a gente comete e que você citou, né, não está acontecendo nada. Não está doendo, não. Não estou triste, não. E a gente vai indo, né? E você, né? Você vai suprimindo aquilo, escondendo, jogando embaixo do tapete. Vai chegar uma hora, aquilo vai vir para fora, né? E eu estava em Portugal e o pastor lá, o João Martins, pastor muito gente boa, e ele é um psicólogo também. Ele falou assim para a gente sobre quando Jesus cura aquele homem, né? 38 anos lá, no tanque de Betesda, ele fala: toma sua cama e anda. Né? E ele falando sobre isso, usando isso como uma parábola ali e falando assim, como que se ele estivesse dizendo: pega aquilo que te carregava e você carrega isso agora. Mas não deixa para trás. Não finge que você nunca teve numa cama. Perfeito. Deixa as pessoas verem você com uma cama. Qual é a diferença? Isso me carregava. Agora eu carrego isso. Isso aqui eu era escravo dela. Mas agora ela é serva minha para contar um testemunho. Né? Então, eu queria te agradecer por você ter aberto isso para a gente aqui. Porque é isso, é pegar a minha cama. E todos nós temos uma cama, né? Sim. Todos nós temos uma cama. Todos nós vencemos algo, estamos vencendo algo e tal. E isso pode servir de... Isso é uma pregação, né? Muito poderosa, né? E a gente serve a esse Deus que mostra a mão e está furado ainda, né? Que poderia não estar mais furado no corpo glorificado, né? Poderia desaparecer, plástica celestial. E está lá. Perfeito. E eternamente vai estar lá, né? Uau! Quando eu abri na internet, eu fiz um post dizendo por que eu ia parar, dizendo por que eu tinha que parar. E eu coloquei comentários bloqueados, mas eu recebi muitas mensagens de pastores. Sim. E uma das coisas que mais impactou assim, foi um dos pastores. Assim, eu estava com minha filha no hospital e eu estava querendo continuar o ministério e tal, e umas duas coisas. E ele disse assim, aí eu entendi que eu tinha que parar. E aí eu entendi que eu não sou o super-herói da coisa. Eu entendi que Deus, no fim das contas, a igreja não vai parar se eu parar. Acho que essa é a ilusão, né? E o Lewis, ele tem um livro sobre o luto. Eu leio muito, cito muito. O Lewis vai dizer o seguinte, que... Anatomia de um luto? Anatomia, cara, exatamente. Escreveu um livro com esse padrão. E o Lewis diz que a fé dele era como um castelo de cartas. E Deus sabia muito bem. Quem não sabia era o Lewis, era ele. Só que a única forma do Lewis aprender que era um castelo de cartas foi Deus derrubando, colocando abaixo. E às vezes a gente, como ministro, somos muito teimosos, porque a gente acha que porque nós sabemos muito, isso significa o tamanho da nossa fé. Ou então a estrutura da nossa fé. Se fosse por isso, vamos todo mundo se formar em PhD, né? Em teologia. Pronto. Mas não. Muitas vezes, a estrutura da nossa fé está como um castelo de cartas. E para Deus começar a construir uma fé firme, ele precisa derrubar. Porque o ato de derrubar faz parte do processo de reconstruir. Até você entender, Deus está derrubando. Mas Deus ainda está derrubando? Deus está derrubando. Deus vai derrubar ações ministeriais que precisam ir embora. Até um amigo psicólogo falou, você está com algum sonho ainda? Eu disse para ela, não, eu não tenho sonho mais nenhum. Eu sabia que vinha muito da depressão. E eu sabia que era algo que eu precisava reconstruir de novo em mim. Mas é quando eu percebi assim, caramba, eu não tenho nenhum sonho. E nesse processo agora de reconstrução,
É que eu estou vendo o horizonte chegando, as coisas chegando. Então, assim, eu costumo dizer, eu pensava que a minha fé era do tamanho, era de um castelo. Só que eu descobri que era de um castelo, de fato, mas de cartas. E Deus, ele foi derrubando carta por carta, me colocou em cima dos cacos e vai dizer o seguinte, ó, fica aí, porque motivos para sorrir vão aparecer. Ainda talvez não seja o tempo. Então, Paulo, por exemplo, ele entendeu isso muito bem. É tanto que Paulo diz assim, olha, a minha vida é de acordo com a vida do mestre. É de acordo com o ministério do mestre. É por isso que ele diz assim, abatidos, mas não destruídos. Eu costumo dizer que abatido significa a parte da morte de Jesus, mas não destruídos é a parte da ressurreição. E ele vai fazendo vários contrastes. E nesses contrastes ele vai sempre dizendo, olha, eu participo da morte, participo da ressurreição. E ministério é ser esticado quase a ponto de morrer. Aí na hora de morrer, Paulo diz lá, mas nós cremos no Deus que ressuscita dos mortos. Exato. Então o ministério é uma tentativa de quase destruição de Deus de nós, para ressuscitar um novo eu, para ressuscitar um novo Jesus. Sim. Então, eu acho que se eu pudesse falar para os pastores assim, acho que não precisa ter medo da destruição em massa que Deus precisa fazer. Não precisa ter medo. Dói, mas é necessário, porque Deus não te vê como uma máquina. Deus te vê como filho. E o pastor é filho de Deus. Se ele perde isso na identidade dele, ele não vai ter um motivo para ele fazer alguma coisa para o pai dele. Então, eu perdi os motivos e Deus, para não me perder, ele foi destruindo passo a passo várias coisas da minha vida, até me deixar assim, peraí, você vai ter vergonha de abrir isso ou não? Hoje eu não tenho vergonha de falar isso. O que eu digo é, de forma quase que de um clamor, pastores, se vocês não cuidarem de você mesmo, o maior destruído de tudo vai ser a igreja, não vai ser vocês. E eu disse no post lá, eu parei para proteger a igreja do Senhor também. Proteger de quem? De mim mesmo. Então, é baixar um pouquinho a Cristo e entender, olha, cara, minha mente não está boa, meu coração não está bem, eu não estou dormindo, eu não estou fazendo exercício físico, eu não estou comendo direito, eu estou com preocupação, e quando eu vou aconselhar, aquele peso e aquela carga dos problemas dos outros tem entrado no meu coração, eu não estou conseguindo fazer distinção. Tudo isso aí são sinais que, às vezes, se o cara não perceber, ele vai acumulando, e acha que o conhecimento dele vai salvar ele, mas não vai. O que salva a gente é justamente o grande paradoxo de Paulo para 2 Coríntios, a cruz. A cruz é o paradoxo perfeito. Você morre para viver, você se esquece para ser lembrado, você chora para sorrir. Esse é o paradoxo da cruz. A menos que você se entenda como desistindo de forçar a barra no ministério, é que você vai... Só assim você pode experimentar o ato da ressurreição de Jesus. O que seria o ato da ressurreição? Seria bem prático aqui. Cara, segunda-feira, vou atender ninguém. Beleza. O que eu vou fazer? Vou correr. Vou fazer um exercício. Vou assistir um filme. Beleza, estou comendo bem. Não, hoje eu não dormi direito, minha mente ficou para lá. Por que isso aconteceu? Você tem que saber por que isso está acontecendo frequentemente. Porque tem preocupações que vêm independente de erros nossos ou independente de qualquer coisa, fazem parte do ministério. Só que tem outras que a gente deixa acontecer. Okay. Então a gente tem que ter cuidado, porque em toda aprovação, preocupações que vêm do ministério, existem tentações, preocupações que nós criamos no ministério. É por isso que em Tiago capítulo 1, Tiago não divide as palavras. A mesma palavra para provação no início, ele fala provação no final. A gente distingue, né, provação e tentação, porque para dizer que é uma coisa que vem de Deus, outra coisa que vem de dentro. Só que, por mais que exista essa distinção, eu entendo que por estar no mesmo capítulo de sofrimento, ele está dizendo assim, ó, em todo sofrimento existem tentações. Não esqueçam disso. Você não se torna um sofredor passivo. Você não entra no sofrimento sem sua teologia, vamos dizer assim. Todo sofredor entra no sofrimento com a sua teologia. E todo pastor entra no sofrimento do ministério com a sua teologia. No sentido de que tem coisas que ele promove, preocupações que ele faz, ele permite, e outras que vão chegar independente. O problema é distinguir essas coisas. E com problema mental vai ser impossível. Distinguir eu da minha igreja, o fulano que está se aconselhando comigo de mim, o evangelho do vaso, essas coisas vão se misturando. Se misturando, e quando a gente vê,
A gente está num poço assim, perguntando como é que eu cheguei até aqui. É. E aí o processo não é lento, o processo não é rápido, Uhum. o processo de volta é lento, doloroso, humilhante, mas para mim, eu não vou dizer que eu passaria tudo de novo, sabe? Mas eu tenho experimentado do amor de Deus como eu nunca experimentei na minha vida. E eu não trocaria nada por isso. Sim. Nada. Ouvir a voz de Deus, saber onde eu estava e agora saber alguns pequenos detalhes das coisas e ver. Eu estava olhando para minha Bíblia e eu estava rindo que eu tenho uma Bíblia. Porque, poxa, eu tenho uma Bíblia. E parece coisa assim, né? Mas, cara, eu tenho uma Bíblia e Deus falou aqui e eu estudo o que Deus falou, eu posso me aproximar da voz do Mestre, ouvir Ele falando e tudo, isso é maravilhoso. Demais. É isso. Eu acho que, de repente, a dádiva da presença se torna maior do que tudo, né? Perfeito. E aí todo o resto fica pequeno, né? O Larry Crabb, nesse livro, Chega de Regras, ele faz uma pergunta assim. Ele diz, a nossa infantilidade, a gente é como uma criança, que se você fizesse uma pergunta para ela assim, o que você quer nesse Natal? Seu pai ausente, mas uma pilha de presentes para você? Ou seu pai em casa sem nenhum presente? E ele falou, e as crianças escolheriam a pilha de presente, porque elas ainda não têm a maturidade de saber que a dádiva da presença é maior do que a dádiva dos presentes. Uau. Perfeito. Né? E eu acho que acessar isso muda completamente a vida, né?